Sejam bem-vindos. Vamos aprender ouvindo e acompanhando a palavra do Deus Altíssimo, que é o Filho amado, o nosso Senhor. Em Apocalipse 19 versos 12 a 13 fala que ele se chama a Palavra de Deus. Estarei colocando vídeos com as notas abertas. Por favor, pause o vídeo para ler as notas. Estou utilizando a versão Bíblia Livre para Todos. Eu pretendo colocar capítulo a capítulo de Mateus até Judas. Cartas de Paulo. Paulo é uma das figuras mais importantes do Novo Testamento. As informações sobre sua vida estão nos Atos dos Apóstolos e nas cartas que ele escreveu. Nasceu por volta do ano 10 da nossa era, na cidade de Tarso da Cilícia. Filho de judeus, da tribo de Benjamim, cresceu à sombra da mais perfeita tradição judaica. Jovem ainda, foi para Jerusalém, onde se especializou no conhecimento da sua religião. Tornou-se mestre e fariseu, ou seja, especialista rigoroso e escrupuloso no cumprimento de toda a lei judaica e seus pormenores. Cheio de zelo pela religião, começou a perseguir os cristãos, até que se encontrou com o Senhor na estrada de Damasco. A experiência de Jesus mudou completamente sua vida até a morte, situada por volta do ano 67. Paulo é homem bem preparado. Além de conhecer a fundo a religião de seus pais, possui boas noções das filosofias e religiões gregas do seu tempo. Escreve e fala em grego. Enquanto judeu, tem mentalidade completamente diferente da dos gregos, mas se esforça para assimilar a maneira de pensar dessa gente. Além disso, é cidadão romano. Ele soube tirar partido desse título, bem como de toda a bagagem cultural que adquiriu, para conduzir todos a Jesus. Como ler as cartas. A ordem que as Bíblias utilizam para apresentar as cartas de Paulo é a do tamanho, da maior a menor. Para quem começa a ler Paulo, essa ordem pode não ser a melhor. De fato, a primeira carta que aparece aos Romanos é uma das mais difíceis e um tanto teórica, e não foi a primeira a ser escrita. Ela pressupõe o amadurecimento do pensamento de Paulo, e foi escrita a uma comunidade que ele não fundou nem conhecia. Portanto, em vez de seguir a ordem de tamanho, sugere-se outro caminho: ler as cartas segundo a ordem cronológica, ou seja, segundo as datas aproximadas em que foram escritas. Ora, a ordem cronológica não é uma questão pacífica. Os estudiosos discutem ainda hoje qual a época em que apareceram. Mas pode-se traçar um roteiro. Começa-se com 1ª e 2ª Tessalonicenses e, depois, Filipenses. Daí podem-se ler 1ª e 2ª Coríntios. Confira, para isso, a introdução a 2ª Coríntios, prosseguindo nesta ordem: Gálatas, Romanos, Efésios, Colossenses, Filemon, 1ª Timóteo, Tito, 2ª Timóteo. Portanto, vou colocar nesta ordem para facilitar o nosso entendimento. Provavelmente a carta mais antiga que temos de Paulo, e a história por trás dela é contada no livro de Atos. É onde Paulo e seu colega de trabalho Silas partem para a antiga cidade grega de Tessalônica. E depois de apenas um mês contando às pessoas as boas novas sobre Jesus, um grande número de judeus e gregos decidem seguir a Jesus e criam a primeira comunidade cristã nessa cidade. Mas havia problemas à vista. O anúncio que Paulo fez, que o Jesus ressuscitado é o verdadeiro Senhor do mundo, causou muitas suspeitas. Assim, os cristãos em Tessalônica acabaram sendo acusados de desafiar César, o imperador romano, quando disseram que havia um outro rei, Jesus. E isso levou a uma perseguição tão intensa que Paulo e Silas tiveram que fugir da cidade. Isso foi doloroso para eles, porque eles amavam muito as pessoas de lá. Assim, essa carta foi a tentativa de Paulo se reconectar com os cristãos em Tessalônica depois de ter recebido um relato de Timóteo de que eles estavam muito bem e que, apesar da perseguição intensa, eles estavam crescendo. E ele criou a carta com 2 movimentos principais. Primeiro, é uma celebração da fidelidade dos cristãos a Jesus. E então ele os desafia a continuar crescendo como seguidores de Jesus. Esses 2 movimentos são cercados por 3 orações. A carta começa com uma oração de agradecimento. Os 2 movimentos são ligados por uma oração de transição e tudo é concluído com uma oração final. É uma estrutura muito bonita. Paulo começa agradecendo e celebrando a fé dos tessalonicenses, o seu amor pelos outros e a sua esperança em Jesus apesar da perseguição. E ele continua. Ele reconta a história da conversão deles, como costumavam ser politeístas e viviam em uma cultura onde tudo era permeado por instituições e práticas que honravam os deuses gregos e romanos. Paulo fala sobre como eles se afastaram desses ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e que agora estão aguardando a vinda do Filho de Deus do céu. E, numa cidade como Tessalônica, a decisão de fidelidade ao Deus Criador de Israel e ao Rei Jesus tem um custo: isolamento dos seus vizinhos e hostilidade da sua família. Mas para os tessalonicenses, o irresistível amor de Jesus que morreu por eles e a esperança que eles têm do seu retorno faz tudo valer a pena. Paulo então reconta a história da sua missão em Tessalônica e das amizades queridas que ele formou com o povo. Ele usa metáforas muito íntimas. Eles o tratavam como seu filho e ele se sente como sendo seus pais. Ele diz que estávamos felizes em compartilhar não apenas as boas novas de Deus, mas também a nossa própria vida, pois aprendemos a amá-los. Paulo nos lembra aqui que a essência da liderança cristã não é poder e influência, mas sim relacionamentos saudáveis e serviço humilde e amoroso. Ele lembra que nunca lhes pediu dinheiro e que simplesmente veio para amá-los e servi-los em nome de Jesus. E assim, Paulo continua refletindo sobre a perseguição que eles têm em comum. Assim como Jesus foi rejeitado e morto pelo seu próprio povo, agora Paulo está sendo perseguido por compatriotas judeus e os tessalonicenses estão enfrentando a hostilidade dos seus vizinhos gregos. E de uma maneira estranha, Paulo sente consolo ao saber que juntos os seus sofrimentos são uma maneira de
participar na história da vida e morte de Jesus. Paulo então fala sobre a angústia que sentiu quando ouviu falar das dificuldades que os Tessalonicenses tiveram depois que ele e Silas fugiram. Por isso enviou Timóteo para apoiá-los e ver como eles estavam. E para sua alegria, Timóteo descobriu que eles estavam bem. Eram fiéis a Jesus, estavam cheios de amor por Deus e pelos seus vizinhos, e desejavam ver Paulo tanto quanto ele desejava vê-los. Então Paulo conclui com uma oração por perseverança. O que é legal é que ele apresenta aqui os tópicos que abordará na segunda metade da carta. Ele ora para que Deus aumente a sua capacidade de amar, que fortaleça o seu compromisso com a santidade, enquanto eles focam a sua esperança no retorno do Rei Jesus. Então ele abre o segundo movimento da carta, desafiando-os a uma vida que seja consistente com os ensinamentos de Jesus. Isso significa, antes de tudo, um compromisso sério com a santidade e a pureza sexual. Em contraste com a cultura promíscua e sexualmente destrutiva ao seu redor, eles devem seguir o ensinamento de Jesus sobre experimentar a beleza e o poder do sexo dentro do refúgio de um relacionamento comprometido com a aliança do casamento. Deus leva a sério a promiscuidade sexual, diz Paulo, porque isso desonra e destrói as pessoas e a sua dignidade. Seguir Jesus também significa um compromisso de amar e servir os outros. Paulo instrui que os cristãos devem ser conhecidos na cidade como pessoas confiáveis e trabalhadoras, não apenas para ganhar dinheiro, mas para que possam ter recursos para se sustentar e compartilhar generosamente com as pessoas necessitadas. Depois disso, Paulo aborda várias questões que os tessalonicenses levantaram sobre a esperança futura do retorno de Jesus. E alguns cristãos na igreja tinham morrido recentemente, provavelmente como mártires, e os seus amigos e familiares se perguntavam sobre o destino deles quando Jesus voltar. Assim, Paulo deixa claro que, apesar da sua dor e perda, nem mesmo a morte pode separar os cristãos do amor de Jesus. Quando ele retornar como rei, chamará os vivos e os mortos para si mesmo. E Paulo usa uma imagem muito legal aqui. Ele usa uma linguagem que normalmente descreveria como uma cidade sujeita a César enviaria uma delegação para receber ou acolher sua chegada. Paulo então aplica essa imagem à chegada do Rei Jesus. Ele também será saudado por uma delegação do seu povo que irá ao encontro do Senhor no ar, quando o receberem e o escoltarem de volta a este mundo, onde estabelecerá o seu reino de justiça e paz. Paulo então quer que os tessalonicenses vejam como essa esperança deve motivar a fidelidade de Jesus. E ele zomba da propaganda romana de que é César quem traz paz e segurança. Naturalmente, a paz de Roma veio através da violência, escravizando seus inimigos e por meio de ocupação militar. Paulo adverte que Jesus retornará como um rei um dia e enfrentará esse tipo de injustiça. Os seguidores de Jesus devem viver no presente como se esse dia futuro já estivesse aqui. Apesar da opressão que o mal humano traz, eles devem permanecer sóbrios e despertos naquilo que a luz do reino de Deus eleva tanto aqui na terra como no céu. Paulo encerra todas essas exortações como começou, com uma oração esperançosa de que Deus permearia as suas vidas com sua santidade, que ele os separaria para serem completamente devotados e inocentados até o retorno do Rei Jesus. 1 Tessalonicenses nos lembra que, desde o início, seguir a Jesus como rei produz um modo de vida verdadeiramente contracultural ou sagrado. E isso às vezes gera suspeitas e conflitos entre nossos vizinhos. Mas a resposta dos seguidores de Jesus a tal hostilidade deve ser sempre o amor encontrando oposição com a graça e generosidade. E esse modo de vida é motivado pela esperança do reino de Jesus vindouro, que já começou através da sua ressurreição dentre os mortos. Santidade, amor e esperança futura. É disso que se trata 1 Tessalonicenses.